Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero glorificar a Deus pela vida de todos os inscritos do canal Rascunho DVD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 4, lição da classe dos adultos. Uma lição interessante, estamos falando sobre a temática da família nesse trimestre, segundo trimestre de 2023. Estamos aqui para somar juntos e aprendermos juntos. Bendito seja Deus. No livro, na revista, na lição de número 4, nós temos informações interessantes, porque estamos tratando sobre a família, não é? E nesse tema de hoje, nós estaremos estudando sobre um assunto muito interessante, não é? Que é muito interessante e atual, preciso ter cuidado, e isso vem acontecendo em larga escala, obviamente. O tema geral da nossa lição fala do relacionamentos em família. Relacionamentos em família. A lição de número 4 nos trata sobre ídolos na família. E nós vamos observar ídolos na família? Como assim? Que tipo de ídolo, não é? A família tem. No Antigo Testamento existia isso? Na Bíblia fala alguma coisa sobre algumas pessoas que tiveram isso? Não é? Só foi Raquel que guardou ídolos ou teve pessoas mais que fizeram isso? Estas e outras perguntas responderemos aqui agora no canal Rascunho DVD. Portanto, não saia daí. Se você está passando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Se você já é inscrito, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Deus abençoe. Vamos para a aula. Ídolos na família. O texto está baseado em Gênesis capítulo 31, não é? E Juízes, Gênesis capítulo 31, versículo 17 a 19, versículo 33 a 35, e Juízes capítulo de número 17, versículo de número 1 até o versículo 3, versículo de número 1 e 3 e versículo 3 até o 5, não é? O texto diz assim: então se levantou Jacó, pondo seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado, toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque e a seu pai, a terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear-se as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Leia, e na tenda de ambas, e as servas não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos, e as tinha posto na albardas de seu camelo, e assentar-se-á sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse ao seu pai: não se acenda a sua ira nos olhos do seu senhor, que não possa levantar-me diante da tua face. Portanto, tenho o costume das mulheres. E ele procurou nas mãos, mas não achou os ídolos. No capítulo 17 do livro de Juízes, versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Efraim, cujo nome era Mica. E era assim, restituiu os 1.100 moedas de prata a sua mãe. Porém, a sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de esculturas e de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém, ele restituiu aquele dinheiro de sua mãe, e a sua mãe tomou 200 moedas de prata e deu aos ourives, e fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Veja bem a idolatria, não é? No livro de 1 João, capítulo 5, verso de número 21, está escrito: filhinhos, guardai-vos
guardai-vos dos ídolos. Amém. É o textuário da nossa lição. A Bíblia não explica por que Raquel roubou os ídolos do seu pai. O texto bíblico ele apenas registra que quando a família de Jacó fugiu das terras de Labão, Raquel levou consigo os ídolos do lar da casa de seu pai. Os ídolos roubados de Raquel eram chamados de terafins. Esses ídolos basicamente eram reconhecidos como os deuses do lar, os deuses domésticos. A propriedade desses ídolos, ou seja, a propriedade desses ídolos era comum na cultura de vários povos da antiguidade, que usavam as práticas de adivinhações, espiritismo, adoração e etc. Além desse uso religioso e místico, em algumas culturas também os ídolos do lar também serviam a um propósito legal como objetos diretamente associados ao direito de herança, e liderança, de liderança de um clã. Era considerado também todo esse contexto. Então, será que é possível determinar por que Raquel roubou os ídolos do seu pai? Eis a pergunta: os ídolos de Labão? A verdade é que mesmo com todas essas informações, ainda não é possível afirmar com certeza a verdadeira intenção de Raquel ao tomar aos ídolos do seu pai. Raquel roubou os ídolos de seu pai para garantir-lhe propriedade? Eis a pergunta, Então, quando vamos tratar desse assunto, está pautado exatamente nessa questão de Raquel e também de Mica. A falta de detalhes bíblicos sobre esse episódio nos leva a pessoa a buscar informações, fontes e ciências extrabíblicas na tentativa de determinar um verdadeiro motivo, de ter roubado. O problema aqui não é o motivo, o problema é a ação, é que ela roubou. O ponto crucial aqui não é o porquê roubou, O motivo, sem dúvida, as matérias como arqueologia, por exemplo, são muito úteis para elucidar esse tipo de coisa, à luz de costumes dos tempos bíblicos, e assim auxiliar todos nós estudantes da Bíblia. Então, com base nessas informações arqueológicas, algumas altamente muito precisas, muitas pessoas propõem o melhor e afirma que, com certeza, ela roubou os ídolos do seu pai não para a idolatria, mas para garantir que seu marido Jacó se tornasse o principal herdeiro e líder do clã de Labão após a sua morte. Então, essas pessoas falam que dos ídolos roubados de Raquel simplesmente como escrituras de propriedades. Então alguns estudiosos chegaram à conclusão de que ela roubou justamente para garantir a herdade de Raquel, a herdade de Jacó, para garantir isso e que Jacó tivesse parte na herdade nos bens do seu pai. A Bíblia diz que Jacó foi enganado e explorado por Labão durante muitos anos. Então faz sentido, se pensar dentro desse contexto dessa forma. Então, por exemplo, Raquel, preocupada com seu marido, tivesse aí que ele tivesse o direito de propriedade de seu pai. No entanto, esse tipo de suposição não é suficiente para resolver essa questão. Isso porque, em primeiro lugar, é verdade que as escavações arqueológicas na Mesopotâmia, na cidade de Muzi, por exemplo, de Nuzi, confirmaram que a posse dos ídolos do lar servia para garantir direitos sobre propriedade. Mas, em segundo lugar, os mesmos códigos legais encontrados na Mesopotâmia também indicaram que nem sempre os direitos de propriedade eram decididos exclusivamente pela simples posse do lar. Essa informação também é importante. Isso significa, mesmo tendo aí a posse dos ídolos do lar, era também possível que uma pessoa não tivesse os seus direitos de propriedade, herança ou liderança de clã garantido dentro desse contexto aí.
Então Raquel roubou os ídolos do seu pai porque era idólatra? Essa pergunta fica aí. Vamos para a lição e eu já volto aqui no que estamos tratando. A lição está dividida em 3 tópicos, né? O primeiro tópico é os ídolos encontrados na tenda de Raquel. No segundo tópico é um santuário de Deus na casa de Mica. E o terceiro tópico é a idolatria dentro dos lares. Meus irmãos, nos dias atuais, não adianta negar muito que nós temos esse tipo de anomalia, não é? E não se faz nem imagem, são pessoas mesmo que são endeusadas, são aclamadas, são, sei lá, o tratamento é totalmente diferenciado, não é? A Bíblia diz que Deus não faz acepção, não faz acepção de pessoas, mas as pessoas fazem acepção de pessoas. Nós temos hoje muita miscigenação de personalidades. Uma inquietação muito grande de culto à personalidade. Você quer estar próximo de quem tem fama, de quem está na mídia, de quem, sabe, uma anomalia muito grande. Você vê, chega a dar nojo, e isso acontece de forma constante. A pessoa que está próximo não tem o que oferecer, a pessoa fica ali querendo, muitos chamam de puxa-saco, né? E, enfim, só porque a pessoa tem uma imagem, aparece bem na TV, aparece bem nas mídias sociais. Hoje, nos dias atuais, as mídias sociais, qualquer coisa que se possa sobre essa pessoa, sobre esse ser que come farinha, que come pirão, enfim, essa pessoa é o paladino, essa pessoa vive acima da média, enfim. E não é assim. Todo mundo tem as mesmas carências, as mesmas necessidades. Mas até quando essa sociedade que estamos vivendo, que cultua, vários tipos de seres, de ídolos, não é? Aqui o ídolo, fala do ídolo lá. No livro de Juízes fala do livro da casa que Mica preparou para ídolos, né? Mas hoje, nos dias atuais, no lugar que se diz que se adora a Deus é onde estão os ídolos. Mas como assim? Onde é que está isso? É o aplauso, né? Mais antropocêntrico do que a Deus. Isto é um perigo. E isso está acontecendo em larga escala, né? Podemos ver isso. As pessoas não dão atenção para quem mais estão ali. Nós temos o hábito de dar atenção para os de fora. Os de fora sempre é o melhor. Os de fora sempre tem alguma coisa. Os de dentro nunca. Se os de dentro não tem nada, a culpa é quem tinha a obrigação de ensinar. Se não ensinou, o problema é exclusivamente desta pessoa que tinha a obrigação de ensinar. E não nos dias atuais, nesse contexto evangélico ou gospel, como mudar o seu nome, né? Precisamos ter muito cuidado com esses cultos à personalidade, né? Honrar é uma coisa, cultuar é outra. Honrar, dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, né? Honrar pessoas, e as pessoas que não é por merecimento, mas é por trabalho. As pessoas trabalham, fazem bastante, vai para lá, vai para cá, não para, está na rua sempre, o tempo todo, fazendo algo para Jesus, fazendo algo para a igreja, fazendo algo para a obra de Deus. Então essas pessoas precisam ser cuidadas, sim. Mas hoje, nos dias modernos, quem se aproxima de líderes, de pessoas, se aproxima para querer tirar vantagem, não é? Ninguém se aproxima do lado de uma irmã do círculo de oração, as irmãs do coque. Ninguém se aproxima. Ninguém se aproxima daquele irmão que mora na comunidade, que ora a Deus, que tem uma vida de caráter ilibado, que tem a sua vida pautada em Deus, que compra e paga, que vive a verdade. Ninguém se aproxima, porque essa pessoa não dá ibope, essa pessoa não dá like, essa pessoa não dá visibilidade. Tenhamos cuidado com esse tipo de problema. E isso tem acontecido em larga escala, não é? Quanto mais fama, mais aplauso, não é? E é uma das barras que atrapalha o homem, o ser humano, é a barra da fama, não é? Já dizia um certo sábio,
e já vi isso dizer, nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa falar isso por muitas vezes, né? 3 barras que atrapalham o homem em reuniões de obreiro. Uma delas é a barra da fama, não é? Então, na verdade, os afamados, por exemplo, eles não têm nada para oferecer. Ele vive do aplauso dos outros. No dia que não tiver aplauso, acabou essa pessoa. No dia que não tiver aplauso, ele também tem a birra no coração, porque acha que todo mundo o esqueceu. Meu irmão, tem tempo que Deus lhe esconde. É Deus que esconde você. Não é que você está rejeitado, não. É Deus que pegou você e lhe guardou, lhe escondeu, até chegar o tempo da tua prosperidade e Ele te soltar para o mundo, para a terra, para o lugar que você mora, para a cidade que você mora, para o lugar que você vai, para onde Deus determinou. Ok? Então não fique triste, não fique procurando like por aí, que isso tudo está na mão de Deus. Se a obra de Deus, Deus tem a sua provisão, Deus tem o momento exato, o momento certo para cada um. Voltando aqui nos ídolos da família, não é? Como está escrito, os ídolos encontrados na tenda de Raquel. Tópico de número 1, subtópico 1, diz assim: a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Depois de muitos anos de trabalho para o seu sogro Abrão, tendo prosperado muito. Nós sabemos que ele trabalhou bastante, ele fez, era foto de 7 anos, depois trabalhou mais 7, foi aquela correria toda. O seu Labão, ele realmente usufruiu, ele abusou do direito, né? Então Jacó resolveu voltar para a terra dos seus pais, conforme Gênesis capítulo 31, versos 3 e 4. Em função dos ressentimentos que existiam entre ele e seu sogro, porque tem casos que fica mal resolvido. Vai empurrando com a barriga, como se diz ainda nos nossos dias, e não se resolve. E esses problemas, eles aparecem lá na frente. Se não resolveu aqui, ele vai se tornar barreira lá na frente, não tenha dúvida disso, não é? Pode ter certeza. Se não resolveu agora, ele vai virar uma barreira, vai virar uma parede lá na frente. Pode ter certeza, porque não foi resolvido. Não se coloca esse tipo de coisa, problemas e tal, debaixo do tapete. Em função desse ressentimento, né, que tinha com seu sogro, e não vendo possibilidade de libertação para viver sua própria vida, Jacó ele resolveu fugir das terras de Labão, sem falar com ninguém. Quando foi descoberta a sua fuga, Labão e seus filhos resolveram ir atrás dele, né, para fazê-lo voltar. Labão descobre o furto de seus ídolos domésticos. Naqueles dias, Labão e vários outros criava aqueles ídolos, tanto de madeira ou de barro, que era chamado de terafins, né? Era conhecido como terafins, que é pequenos ídolos do lar, Deus do lar, o Deus doméstico, enfim. Aí o que ocorre? Com certeza, nós podemos observar, era idólatra Raquel, o seu pai era idólatra. Raquel roubou de seu pai porque ela é idólatra? É a pergunta que está aqui pautada. Com certeza é um erro pensar que os ídolos do lar simplesmente como escrituras de propriedade. Algumas pessoas pensem nesses objetos como escritura ou certidões emitidas pelos nossos cartórios na atualidade, né? Mas elas falham, não reconhecem que o propósito primário dessas imagens era religioso, afinal eram deuses do lar, então não era escritura, era Deus, e sim atos religiosos. Isso quer dizer que é possível o uso legal desses ídolos nas questões envolvendo a propriedade. Não pode ser desassociado do seu uso religioso, muito do propósito legal dos ídolos, não é? No lar estavam apoiados no seu propósito religioso. Então muitos que usavam tinha propósito religioso. Hoje, nos dias atuais, tem assim, né? Pessoas que têm até altares, né, de imagens e veneram uma imagem e dizendo que é santo, não é? Dentro dessa proposta, isso é muito antigo. Se trazermos o fator historiográfico, né, dos povos antigos, dos primos, né, dos povos primos, nós vamos encontrar essas coisas que já vinham
muitas coisas a Bíblia diz, muitas coisas a história que conta, não é? E assim sucessivamente. Então, uma pessoa pode ser reconhecida como detentora dos direitos principais sobre uma propriedade, por ter sobre ela a posse, os deuses, por exemplo, que supostamente garantiam essa proteção, orientação, fertilidade, prosperidade. A família garantia tudo isso, segundo as crenças daqueles dias. Então, não sabemos o quanto Raquel ainda apreciava esse tipo de entendimento quando ela saiu de Padã Arã, ok? Ou seja, saiu da casa de seu pai Labão. Além disso, não é possível garantir que Raquel tenha recorrido aos ídolos do lar como intenção de obter nelas proteção, né? A orientação de sua viagem. Naquele tempo, na Mesopotâmia, por exemplo, era muito comum que as pessoas carregassem seus deuses, não é? Os deuses do seu pai, com o objetivo de impedir que Labão supostamente pudesse receber desses ídolos informações sobre a fuga de sua família. Ou seja, há essa possibilidade de que aqueles deuses pudessem adivinhar, mostrar para Labão onde é que estavam ele, né? Então esses propósitos são negócios totalmente controversos que ficam sempre na obscuridade, não é? Não tem assim veracidade, não tem clareza. Tudo que há um disfarce, há uma mentira, há sempre a falta de clareza, obviamente, né? Então, mesmo com o uso dos dados adicionais fornecidos por materiais como arqueologia, alguns fatos bíblicos ainda podem não ser explicados de forma exaustiva, pois envolve um contexto, né, muito amplo. Isso significa que mesmo a arqueologia trazendo o indício de que Raquel pode ter roubado os ídolos de seu pai com propósitos ilegais, ou seja, com propósitos legais, ou melhor, com propósitos legais, isto não exclui totalmente a possibilidade de ela ter sido, né, outra motivação essencialmente religiosa, né? Então, como vamos observar isso? A conclusão de como vamos chegar à conclusão dela ter roubado os ídolos do seu pai? Talvez a conclusão mais honesta sobre essa atitude de Raquel ao tomar os ídolos de Labão é aquela que consideramos que Raquel era uma mulher que ainda estava tendo a sua fé desenvolvida, o seu caráter ainda aperfeiçoado de acordo com os princípios estabelecidos por Deus para a família da aliança, né? Então, nós podemos observar, na verdade, mesmo com o propósito, não é? Mesmo com os propósitos de Jacó sendo neto de Abraão, filho de Isaac, o período em que o Padã Arã foi muito aprendizado ali que eles tiveram em Padã Arã. Para ali Deus mudou o seu caráter, fortaleceu o espírito, preparou-se para o encontro definitivamente que marcaria a sua vida, que foi lá no Val de Jaboque, não é? Quanto ao seu nome foi mudado e tal. Então, não podemos nos esquecer de que Raquel, assim como sua irmã Lia, elas tiveram assim, elas cresceram, né? Cresceram dentro de um contexto pagão que adotavam o politeísmo, né? E certamente com o tempo foram transformadas aí e instruídas na vontade de Deus, não é? Então podemos observar que esse período de aperfeiçoamento, na verdade, mais à frente, o texto bíblico lhe revela que outras pessoas da família de Jacó também carregavam deuses estranhos quando saíram de Padã Arã, e que seus deuses tiveram de ser descartados antes da família subir a Betel. Chegou na casa de Deus, tem que descartar ídolo. Na casa de Deus não tem ídolo. Capítulo 35 de Gênesis. Bendito seja Deus. Então, na casa de Deus não tem ídolo. Ponto. Sine qua non. Isto, inclusive, reforça o fato de que havia sim entre aquele povo intenções religiosas que desagradavam a Deus. Eles saíram dali, mas estavam desagradando a Deus com seus ídolos, né? Então, seja qual tenha sido assim a verdadeira motivação de Raquel de roubar o ídolo do seu pai, é inegável que a sua atitude demonstrou uma falta de confiança em Deus. Isso aí é um ponto
um ponto pacífico, né? Raquel e sua mentira, usa mentira para esconder os ídolos. Então, onde tem mentira, Deus não está. Não é Deus que está trabalhando. Se tiver mentira, tem disfarce. Ela tomou o seu ídolo, né? Conforme está escrito aqui, tomou os ídolos de Labão com alguma motivação religiosa. Então ela estavam desviando, né, a glória de Deus para que só pertence a Deus, né? E depositando sobre os falsos deuses que nada podia fazer para proteger, orientar e abençoar a família. Nada podia fazer. E ao mesmo que ela tenha, mesmo que tenha tomado os ídolos de Labão com o objetivo principal de garantir direitos e de propriedade. E Jacó então Jacó propriedade, mesmo que tivesse garantido o direito de propriedade de Jacó, né? Então ela não confiou em Deus que haveria de cumprir a sua promessa, né? E a promessa que ele fez à descendência de Abraão. Então ela ela passou a não crer nisso, né? Então a boa notícia é que mesmo que Raquel e Lia, tendo crescido no contexto de idolatria sobre a religião estranha, mais tarde tendo vivido assim, um ambiente familiar conturbado pela disputa do amor do mesmo marido, após a trapaça do seu ganancioso pai, né? E seus propósitos. Observemos, irmãos, como estamos tratando de família, que tudo começa pelo clã. Se não está bem o pai de família, os seus filhos terão dificuldades de estarem também. Então observemos que isso aí é inescrutável, né? Deus escolhe as duas irmãs para serem edificadoras da casa de Israel. Ruth capítulo 4, versículo de número 11. Deus tem as suas escolhas e não pode ser questionada, porque não temos como questionar isso, ok? O segundo tópico da lição, ele apresenta um santuário de Deus na casa de Mica, a idolatria e o caráter antiético, né, de Mica, no capítulo 17, versículo de 1 a 4 de Juízes. Apesar de o nome especial significar quem é como o Senhor nosso Deus, Mica não correspondia à importância do nome que tinha, porque não honrava a Deus em sua vida. Ele tinha uma família, embora o relato bíblico não cite a sua esposa, né, sua mãe vivia com ele era muito rica, né? E o povo vivia na região montanhosa de Efraim e tinha se corrompido por causa da idolatria. Havia em Israel, de modo geral, um abandono total aos mandamentos da lei de Moisés, Juízes capítulo 8, verso 27, em que todo o povo de Israel adquiriu um sincretismo religioso que implicava numa apostasia total. Além disso, o abandono da lei do Senhor. As famílias começaram a adotar seu sincretismo religioso dentro de suas próprias casas, admitindo ídolos caseiros para os quais faziam culto, adoravam com o objetivo de obter favores, né? De obter favores materiais, valores morais e éticos foram abandonados, e Mica era fruto dessa corrupção moral. Por isso, não foi difícil para entender, para ele roubar a própria mãe. O miserável roubou a própria mãe, né? Então, desculpa a palavra, mas esse camarada é complicado. Então, a abominação de Mica. Mica havia construído uma casa, um santuário para pequenos deuses, ou seja, para terafins. As escrituras tinham este homem, Mica, em uma casa de deuses, e fez um éfode de terafins e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse sacerdote. Mica havia roubado a própria mãe sem que ela soubesse. Ele levou consigo 1.100 ciclos de prata, equivalente a 13 quilos de metais ou de metal, visto que sua mãe não sabia que era o seu filho, o seu próprio filho, quem o furtaria, né? Então observe que o engano já permeava ali de uma forma terrível, né? O engano já estava ali traçado, trabalhando, deixando a mentira, o disfarce, né? E ainda não tem como ter vida boa desse jeito, não tem como, não vai dar certo de jeito nenhum. Tudo que começa errado, não há possibilidade de dar certo. Mica tinha uma casa de deuses. Pelo contexto bíblico, a família de Mica era judeu,
mais desviada da fidelidade de Deus, servia aos falsos deuses, representados aí por pequenos ídolos chamados de terafim. Mica e suas famílias afirmavam ter servido também ao Deus de Israel. Entretanto, naquele período histórico de tempo dos juízes, cada um fazia o que lhe parecia certo. Juízes 17, verso de número 6. Não é? Por conta própria, depois de ter seus terafins em casa, Mica resolveu também mandar fazer um éfode, ou seja, era utilizado somente pelo sumo sacerdote de Israel, e entregar o seu filho, separando para ser sacerdote de sua casa. Depois apareceu um levita que não tinha onde morar, não é? Que veio de Ramataim em Zofim. Nós podemos observar o texto nessa transliteração, não é? Nesse contexto, né? E um levita que não tinha onde morar, Mita convida a viver na sua casa, não é? E convida para viver lá nas casas e se tornar um sacerdote da família também. Essa mistura de divindade estava estava presente na casa de Mica. Todos, quando chegassem à sua casa, encontrariam o Deus minúsculo. Desejava invocar, infelizmente, um homem da tribo de Efraim, que deveria honrar a Deus e seu povo, que o libertou. Agora se encontrava comprometido com ídolos de uma religião pagã. Tenhamos cuidado que esse tipo de engodo não dá certo. Aliás, não existe engodo que dê certo, né? Depois o tópico 3, de número 3, a idolatria dentro dos lares, ídolos domésticos, né? Nos dias atuais, João enfrentou também no seu ministério um problema com ídolos caseiros das famílias cristãs, porque tinham dificuldade de abandoná-los, e podemos observar, identificamos aí dentro dos lares a proliferação das culturas da mídia e muitos outros ídolos que têm invadido os lares dos cristãos. Que Deus tenha misericórdia, que os cristãos possam acordar com essas temáticas que está sendo trazida aí pela lição sobre a família. Deus abençoe a todos. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar.